Imagine você caminhando pelo meio de um deserto, cercado por dunas, pedras e silêncio absoluto. De repente, no chão arenoso e seco, surge algo inesperado. Uma trilha longa, sinuosa, esculpida na terra, como se uma criatura colossal tivesse deslizado por ali. Uma marca que se estende por quilômetros, perfeitamente desenhada, sem nenhum sinal de como foi feita, ou por quem. Esse é o chamado Trilho do Dragão, um enigma que intriga exploradores, cientistas e curiosos há décadas. Localizada numa região remota do deserto de Gobi, na China, esse traçado incomum já foi alvo de inúmeras expedições, mas ninguém conseguiu explicar com clareza sua origem. E quanto mais se estuda, mais perguntas aparecem. A trilha tem uma forma serpenteante, lembrando os movimentos de um dragão em pleno voo. Em algumas partes, a terra parece ter sido arranhada com força, revelando camadas mais profundas do solo. Em outras, o caminho parece ter sido alisado com precisão, como se uma máquina gigante tivesse passado por ali. Mas não há marcas de rodas, pegadas ou qualquer sinal de atividade humana ou animal recente. A população local evita a região. Muitos acreditam que ali habita o espírito de um dragão ancestral. Para os mais supersticiosos, caminhar sobre a trilha é como perturbar o descanso de uma entidade milenar. Histórias orais falam de barulhos noturnos estranhos, como se algo gigante ainda se arrastasse debaixo da areia. Há quem jure ter visto luzes sobre o local, como se o céu respondesse ao solo. Geólogos que tentaram estudar a área sugeriram que pode se tratar de uma falha tectônica antiga, que sofreu erosão ao longo do tempo. Outros apontam para formações de vento e sedimentos que, ao longo de milhares de anos, teriam gerado aquele padrão bizarro. Mas nenhuma dessas teorias explica a precisão da trilha. Ela é contínua, simétrica em certos trechos e desafiadora demais para ser obra do acaso. E é aqui que entram as teorias mais ousadas. Alguns afirmam que o Trilho do Dragão é na verdade uma antiga estrada, construída por uma civilização perdida. Outras hipóteses apontam para atividades militares secretas da época da Guerra Fria, quando a China testava veículos experimentais no deserto. Há também quem diga que se trata de marcas deixadas por tecnologias de origem extraterrestre. Curiosamente, o trilho aparece em mapas de satélite com nitidez, o que aumenta ainda mais a curiosidade global. Quando você digita Trilho do Dragão China no Google Earth, é possível visualizar a serpente de terra com seus contornos impressionantes. O problema é que ninguém consegue dizer exatamente quando ele surgiu. Será que estamos diante de um fenômeno geológico raro, ou de um vestígio de algo que desafia nosso conhecimento atual? E você, acredita que essa trilha pode mesmo ter sido feita por algo que ainda não entendemos completamente? Ou acha que há uma explicação lógica que ainda não conseguimos enxergar? Existem pesquisadores independentes que já tentaram fazer medições no local. Usando drones e equipamentos de escaneamento 3D, alguns detectaram variações magnéticas estranhas no solo, enquanto outros afirmam que os aparelhos simplesmente travam quando sobrevoam a trilha. O mistério cresce com cada tentativa de decifrá-lo. Nos últimos anos, a área tem atraído documentaristas e caçadores de mistérios do mundo todo. Muitos vão até lá apenas para caminhar sobre o trilho, registrar suas impressões e sair com mais perguntas do que respostas. Há inclusive quem afirme que o padrão da trilha se assemelha ao de antigos símbolos, encontrados em tumbas chinesas esquecidas, como se fosse um aviso, um sinal. Curiosamente, as autoridades locais não incentivam a visitação em massa. Não há placas, nem sinalização, nem estrutura turística. Parece que o próprio governo prefere manter o mistério onde está, e isso só alimenta ainda mais as teorias conspiratórias. A verdade é que em pleno século XXI, com toda a tecnologia que temos, ainda existem lugares que escapam da explicação racional. O Trilho do Dragão é um desses pontos que nos lembram de que o mundo ainda guarda segredos profundos, e que nem tudo pode ser respondido com um clique. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro enigma chinês. Uma pirâmide esquecida em meio ao deserto, cuja existência foi negada por décadas, menos até que imagens de satélite provaram o contrário. Seria ela parte da mesma história? Uma conexão entre o trilho e uma civilização desconhecida? Se você gostou desse mistério, se inscreva agora no canal, curta o vídeo, ative o sininho para receber os próximos enigmas e deixe nos comentários. O que você acha que é o Trilho do Dragão? Coincidência natural ou prova de algo muito maior? Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma das descobertas mais intrigantes da China moderna, o misterioso Trilho do Dragão. Uma estrutura enigmática que serpenteia pelo vasto deserto de Gobi. Imaginem só, no meio de um dos desertos mais inóspitos do planeta, existe um trilho perfeitamente definido que se estende por quilômetros e quilômetros. O mais fascinante, ninguém sabe exatamente como ele surgiu,
ou qual é sua verdadeira origem. Os habitantes locais têm suas próprias explicações para esse fenômeno extraordinário. Segundo as lendas transmitidas de geração em geração, o trilho seria a marca deixada por um poderoso dragão que habitava a região há milhares de anos. Dizem que pisar sobre ele pode trazer má sorte, pois o espírito do dragão ainda protege seu território. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Bem, os geólogos apresentam uma explicação mais terrena. Poderia ser resultado de movimentos tectônicos antigos ou um processo singular de erosão causado pelos ventos do deserto. Outros especialistas sugerem que pode ser uma antiga rota comercial, esquecida pelo tempo, ou até mesmo vestígios de atividades militares do passado. E não para por aí! Existe ainda uma teoria mais ousada, que sugere uma origem extraterrestre. Alguns pesquisadores independentes argumentam que a perfeição geométrica do trilho e sua resistência ao tempo seriam indícios de tecnologia avançada, possivelmente não humana. O que torna esse mistério ainda mais intrigante são os fenômenos inexplicáveis relatados por quem visita o local. Pessoas descrevem luzes estranhas no horizonte, sons misteriosos que parecem vir do subsolo e, mais curioso ainda, interferências inexplicáveis em equipamentos eletrônicos quando se aproximam do trilho. Estudiosos de antigas civilizações encontraram semelhanças surpreendentes entre o padrão do trilho e símbolos encontrados em estruturas ancestrais da região. Seria uma conexão com um passado esquecido? As possibilidades são fascinantes. O que temos de concreto são as imagens de satélite. Elas mostram com impressionante clareza essa estrutura singular, cortando a paisagem desértica. É algo tão notável que chega a ser surpreendente, como não ganhou mais atenção da mídia internacional. Curiosamente, o governo chinês mantém uma postura discreta sobre o local. Diferente de outras atrações turísticas do país, o Trilho do Dragão não recebe divulgação oficial. Alguns especulam que isso se deve à preservação do local. Outros sugerem que pode haver segredos que as autoridades preferem manter longe dos holofotes. O que torna essa história ainda mais fascinante é como ela une elementos do folclore tradicional chinês com mistérios da geologia moderna. É um exemplo perfeito de como nosso planeta ainda guarda segredos capazes de desafiar nossa compreensão. À medida que novas tecnologias e métodos de pesquisa se desenvolvem, talvez um dia possamos desvendar completamente o mistério do Trilho do Dragão. Até lá, ele permanece como um dos enigmas mais intrigantes da Terra, nos lembrando que ainda há muito a ser descoberto e compreendido em nosso mundo. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre mistérios ao redor do mundo. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que você acha que poderia explicar esse fenômeno incrível. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.